A mensagem de reconciliação por David Brandenberg. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, nós agradecemos por sofrer por nós, não apenas morrendo, mas sofrendo em seu corpo, suportando um tremendo sofrimento, lesões e dores. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Obrigado por este pão que representa o seu corpo, quebrado por nós, para a nossa cura. Da mesma forma, depois dele ter ceado, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. E sempre que fizermos isto, anunciaremos a sua morte até que ele venha. Senhor, obrigado pela salvação que nos concedeu. Esta pequena cerimônia simboliza nossa mensagem, Jesus, de que você é o Cristo inteiro para o homem inteiro. Você satisfaz todas as necessidades físicas e espirituais e vai remir nossos corpos completamente um dia destes e nos dá um corpo novo em folha. Nós vivenciaremos uma pequena amostra disso, Senhor, quando somos curados. A sua cura é uma pequena amostra da vida ressurreta, da redenção do corpo. Jesus, já temos a salvação das nossas almas por meio da fé, mas nossos espíritos ainda não foram aperfeiçoados. Se o recebermos pela fé, já temos o reino de Deus dentro de nós. Temos um pouco do céu em nossos corações, como resultado de aceitarmos isso pela fé aqui e agora. E, no entanto, não será completamente cumprido até recebermos os nossos novos corpos e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esta é a mensagem, Senhor. Tudo envolto em dois pequenos elementos, que é o pão e o vinho, o corpo e o espírito. Cristo para o corpo, Cristo para o espírito, Cristo para a nossa cura, Cristo para a nossa salvação. Isso traz à mente as palavras do antigo hino: Sou estrangeiro aqui numa terra estranha, para além do horizonte do ouro está o meu lar. Eu estou aqui a serviço do meu rei, embaixador serei dos mundos além do mar. Esta é a mensagem que venho trazer, mensagem que os anjos cantaram com prazer. Oh, venham se reconciliar, diz o meu Senhor e Rei. Oh, venham hoje se reconciliar. Somos embaixadores nesta terra. O céu é nosso reino. Jesus é o nosso Rei. Somos seus embaixadores em um país estrangeiro. Este mundo, não só em Sri Lanka, nem a Índia, nem a Europa, são lugares estrangeiros para a maioria de nós. Mas os Estados Unidos são também um país estrangeiro, o Canadá é um país estrangeiro. Não importa de onde seja, se você tem Jesus e é embaixador dele, você é do país dele, e até mesmo o país onde você nasceu é um país estrangeiro, como nós nascemos no Brasil, aqui é um país estrangeiro. Jesus deixou seu lar para ir
para este mundo estrangeiro, dos palácios de marfim para um mundo de sofrimento. Foi o seu imenso amor que eu trouxe aqui, o meu lindo Salvador. Ele deixou os seus palácios de marfim, seu lar no céu, e dispôs a vir até a terra. Ele esteve disposto a vir para este mundo e viver como nós vivemos. A Bíblia diz que ele foi tentado e provado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Ele não poderia ter sido nosso sumo sacerdote e nos representar, nos compreender e ter compaixão de nós, a menos que sofresse todas essas coisas. O céu é o nosso país. Somos embaixadores de Deus neste país estrangeiro, neste mundo que não conhece Jesus. Embaixador serei dos mundos além do mar. Eu estou aqui a serviço do meu rei. Estamos aqui a serviço do nosso rei. Lembro-me de uma história sobre uma senhora idosa cujo filho foi nomeado embaixador na corte de St. James. O significado que ele foi nomeado embaixador americano na Inglaterra. Isso foi considerado o máximo em termos de embaixada no mundo. De todos os países para onde alguém fosse enviado, a Inglaterra era o mais importante, especificamente nos dias do Império Britânico. Ele poderia ter sido um embaixador, não dos Estados Unidos, mas do reino dos céus, do maior rei de todos os reis, do Rei dos Reis, Jesus. Mas ele não passou de um embaixador dos Estados Unidos para apenas um pequeno país como a Inglaterra. Nada além de um velho palácio na terra, quando ele poderia ter sido o embaixador do Rei dos Reis, do maior reino que já existiu. Esta é a mensagem que eu venho trazer, mensagem que os anjos cantaram com prazer. Significa que os anjos gostariam de poder cantar a mesma mensagem, mas não podiam porque não conheceram o que significa ser salvo, porque eles nunca estarão perdidos. De certa forma, somos até mais importantes para Deus do que os próprios anjos. Ele não enviou seu filho para morrer pelos anjos, mas sim por nós. A sua palavra diz que vamos julgar os anjos. Os anjos gostariam de poder cantar esta canção, mas não pôde cantar a história da redenção, como diz o antigo hino. Quando canto a história da redenção, anjos encolhem as suas asas, pois nunca conheceram a alegria da nossa salvação, que a nossa salvação nos traz. Esta é a mensagem que eu venho trazer. Venham se reconciliar, venham se reconciliar, faça as pazes com Deus. Reconciliar-se é como ser justificado. Somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, do pecado passado, do pecado presente e do futuro. Reconciliar-se significa que você fez as pazes com Deus. Só existe uma maneira de fazer as pazes com Deus, através de Jesus Cristo. Não pode fazer as pazes com Deus de outra maneira nenhuma. Ele não aceitará nenhum outro trato, nenhum outro termo. Apenas o sangue de Jesus. Só existe uma coisa que Deus aceita para o pecador, para perdoar os nossos pecados. Apenas o sangue de Jesus. Reconciliar-se significa que você fez as pazes com Deus. Só existe uma maneira de fazer as pazes com Deus, só através de Jesus Cristo. Você não pode fazer as pazes com Deus
de nenhuma outra maneira, de nenhuma outra forma, porque ele não aceitará nenhum outro trato, nenhum outro termo, apenas o sangue de Jesus. Só existe uma coisa que Deus aceita para perdoar os nossos pecados, apenas o sangue de Jesus. Jesus, Deus, ele é o juiz. Jesus é o nosso advogado de defesa, nosso defensor. Somos os criminosos porque todos somos pecadores. Mas Jesus nos defende. Ele pagou o preço pelo nosso perdão, de modo que Deus, seu Pai, nos liberta e nos torna filhos seus, membros do seu reino eterno. Todo este mundo não passa de um país estrangeiro para nós. Não pertencemos a este mundo. Este mundo não é o nosso lar. Este mundo não é o nosso lar. Sou apenas passageiro. Além do céu azul há tesouros verdadeiros. Do céu, anjos me chamam. Abrem os portões reais. Vou-me embora deste mundo e eu não vou voltar nunca mais. Você fez as pazes com Deus? Há milhões de pessoas orando a Deus ao redor do mundo que não estão reconciliadas com Ele e não fizeram as pazes com Deus, porque não sabem como fazer. Porque a única coisa que Deus aceitará para o nosso perdão é Jesus. Ele é o príncipe da paz, o único através de quem podemos ter paz. Ele trouxe a paz, a reconciliação, através do seu sangue derramado pelos nossos pecados. Ele morreu por nós e foi isso o que trouxe a paz, uma maneira de nos reconciliarmos com Deus. Jesus é quem nos reconcilia com Deus. Ele é a nossa paz, aquele que morreu para que tivéssemos a paz. E esta é a mensagem da comunhão. Publicada originalmente em março de 1982, adaptada e republicada em abril de 2022. Os versículos são 1 Coríntios 11, 23 a 24, 1 de Pedro 2, 24, Isaías 53, 5, 1 Coríntios 11, 25 a 26, Hebreus 12, 23. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa mensagem maravilhosa.